Olá, empresário e empresária. Está começando mais um Papo de Dono, o podcast para quem enfrenta o desafio de empreender, conversando diretamente com donos de negócio. Eu me chamo Bruno Teixeira, sou sócio proprietário da AB Consultoria e Tecnologia e estou aqui com meu amigo Alisson Moreira. Muito prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, passar um tempinho aqui conversando com vocês. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre um tema que é o seguinte: tem muito dono de negócio que tá ali no incêndio, né? Só vive trabalhando para apagar incêndio, não consegue se planejar, se organizar, e a gente entende que tem algumas causas que possam explicar isso, né? Como é que você enxerga essa questão? Rapaz, tem muito cliente assim, que pensa que está contratando bombeiro, porque só chama para apagar incêndio. Só chama para apagar incêndio. É aquela história, né? Se você está precisando de uma campanha para ontem, deveria ter pedido semana passada, né? Porque realmente é complicado. Mas isso tudo por falta de processo dentro da empresa. Uma organização mínima que eu entendo e que a gente já trabalhou alguns clientes é você começa a estruturar o seu negócio, né? Esquece assim, entre aspas, um pouco aquela ideia de primeiro eu cresço, eu vendo, depois eu me organizo. Isso daí, geralmente alguns gurus aí da internet vendem essa ideia e eu particularmente não concordo tanto. Não é que você só vai começar a ganhar dinheiro quando você estiver 100% organizado, senão você passa a ser aquela pessoa que só planeja, planeja, planeja e não sai do canto. Isso. Mas eu defendo muito a ideia que as coisas precisam ser ali minimamente paralelizadas. Você está preocupado com a venda, em crescer o negócio, em ter faturamento, mas ao mesmo tempo se organizando. Tem processos, tem uma estrutura, tem um organograma. O dono às vezes faz muita coisa dentro de um negócio, principalmente os que estão começando, é o que vende, é o que atende, é o que entrega. Então, isso também faz com que se você tiver essa sobrecarga de venda, por assim dizer, você não vai conseguir atender com qualidade aqueles clientes que supostamente você deu gás ali para vender, para convencer que o seu serviço ou produto é bom e ele aderiu, depois pode acabar saindo porque você não tá entregando. Isso. E assim, eu acho que o que acontece muitas vezes com que sempre tá tendo que apagar incêndio, sempre tá tendo problemas com isso, mas é justamente por conta disso, porque o empresário, ele quer pegar tudo para si e ele tem um problema gigantesco em demandar processos, em demandar algumas coisas. Por exemplo, tudo ele quer trazer para si, tudo ele quer trazer para si, quer trazer para si e acaba que dificultando muito o processo. Indo um pouquinho além, por exemplo, a gente quando prepara uma campanha de marketing para aquela empresa, poxa, às vezes o cara quer saber se uma vírgula está no lugar certo. É Isso verdade. atrapalha o processo, principalmente para uma equipe criativa. Ele atrapalha em tudo. Por quê? Porque ele quer fazer tudo. Poxa, orienta uma pessoa, deixa uma pessoa lá que a pessoa já não, o empresário ele já não tem tempo. Se ele está contratando uma empresa para ganhar tempo, ele acaba que atrapalhando o dele e o O da nosso. empresa. Isso é interessante, Alisson, porque a gente tem o caso do empresário que tem a sua equipe e ele não aprendeu, ou aprendeu, mas não quer fazer, que é delegar, Sim, né? Então, a gente vê dois casos. O empresário que não delega, que ele quer centralizar tudo, porque às vezes ele não confia. E aí, entre outros méritos que a gente poderia passar a tarde falando aqui em relação a equipes de alta performance que, de fato, precisam confiar uns aos sim. outros. É a base da pirâmide, é a confiança. Então, e tem outro que ele, de fato, delega. Aí ele faz o que? Ele, como a gente chama no popular, ele delarga, né? Dela. Porque ele joga para você a responsabilidade por fazer algo sem que você esteja minimamente capacitado ou sem fazer um acompanhamento adequado. Então, precisa, empresário e empresária, pensar também no equilíbrio. O quanto aquele profissional está preparado para atender a demanda. Se é você às vezes tem na empresa profissionais júnior, sênior, pleno, tem diferentes níveis. Então você vai mapeando isso para saber o tanto que eu tenho que acompanhar essa pessoa, o quanto ela pode fazer só, o quanto ela precisa de vistoria daquele serviço ou o produto entregue. Então, nas diversas equipes que eu já liderei, a minha responsabilidade como gestor era fazer esse mapeamento de cada profissional. Então, eu tinha que conhecer a minha equipe, entender para quem eu ia passar uma coisa, eu ia ter mais dificuldade, eu ia ter que dar um acompanhamento ou um apoio maior. Se a pessoa já tem mais experiência, já entrega um resultado, eu vou entregar e eu vou confiar mais, né? Então, isso também faz parte da gestão, do dono do negócio, entender que ele precisa,
para tirar esse incêndio, diminuir ou acabar esse incêndio, ele precisa de pessoas que ele possa delegar as coisas e acompanhar. E se você não consegue fazer isso, contrate a AB que ela faz isso. É justamente isso. Eu digo assim, um complemento bem rápido. O empresário pode dizer, Bruno, mas eu não tenho equipe, eu sou só. Por isso que volta também aquela questão de você entender até onde que eu posso ir no meu crescimento, como é que eu faço para crescer e ao mesmo tempo ter condições, porque eu preciso vender, faturar para ter condições de contratar uma equipe. E você fazendo isso, na minha visão, de uma forma mais organizada, você vai ter ali o seu crescimento, talvez ele demore mais, porém, naturalmente as coisas vão acontecer e você certamente vai ter uma hora que vai precisar contratar para atender uma demanda que está reprimida, né? Aqueles clientes que querem comprar e você não está podendo atender. E já estando com essa organização, as pessoas que vão entrar no negócio, elas vão se adaptar muito melhor àquele ambiente. Você já tem um processo, você já tem uma orientação de como é que faz, você já tem um treinamento. Tudo isso resvala justamente nessa questão do empresário estar ali ou não apagando incêndio ao longo do dia dele. É tudo mais fácil, né? Tanto para o cliente como para o colaborador, tudo isso, porque quando ele entra naquele ciclo, né? Ele permanece naquele ciclo, tudo flui naturalmente. Exatamente. E a confiança passa por isso que você falou. O cara contrata uma agência e ele quer revisar tudo. Não faz sentido. Tanto porque ele está investindo naquele processo, quanto também ele vai acabar se ocupando mais do que deveria. E o dono do negócio, pessoal, tem que pensar na estratégia. O dono tem que focar no crescimento, em como vender mais, atender aqueles clientes VIPs, por exemplo. É isso que o dono tem que focar no seu É a responsabilidade, dia a dia. Né? Ele só precisa acompanhar, saber como é que tá. Mas ele não precisa revisar de fato e a fundo em todos os processos. Não faz sentido, senão você vai estar perdendo tempo, você vai estar perdendo tempo da empresa que você contratou ou do seu colaborador, porque, tipo, se você contrata um cara para fazer aquilo e você tá fazendo por ele, ele tá fazendo o quê? Quer um exemplo bem simples, que é super antigo, no bom sentido, mas que quase ninguém faz, uma agenda. O empresário que cria uma agenda e se organiza com o que ele vai atender no dia, as prioridades, o que ele tem de demandas, ou então trabalha também a questão da organização para ver o seguinte, isso aqui é mais importante, eu vou fazer, isso aqui é menos importante, eu vou delegar, isso aqui eu preciso fazer de imediato, isso aqui eu posso fazer na semana que vem. Isso é agenda. Então é uma coisa já antiga, como entre aspas, como eu falei, mas que funciona super bem ainda nos dias atuais e que pode ajudar o empresário a sair desse sufoco. Só mudou, né? Antes era aquele papelzinho, hoje ali seu celular mesmo você consegue fazer. Ou bloco de notas, né? Salva muito. Tem as ferramentas de agenda que pode se usar como o Google Agenda da vida. Tem ferramentas de IA também que ajudam nesse processo. Esse é assunto para outro podcast, né? Mas enfim, você, empresário, pense em como organizar o seu dia. Aí eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é necessário. E é isso. Quero agradecer mais uma vez, a sua participação. Né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Realmente, assim, é algo muito incrível. É assuntos que a gente fica na expectativa de querer saber mais e de você querer precisar desse conhecimento. Porque eu, por exemplo, sou um cara que vim totalmente de baixo mesmo. Tô crescendo, graças a Deus. Mas é algo que eu tenho que me adaptar. Todos os dias eu tenho que aprender um pouquinho mais. E eu sei que eu não sei de tudo. Eu preciso de pessoas. E quando a gente precisa de pessoas, a gente precisa estar com os melhores. Entenda isso. Com certeza. É um pouquinho de cada dia, você vai crescendo, melhorando, né? Se vou transformar meu negócio de hoje para amanhã. Não é isso. Não é isso. Se fosse, né? Seria ótimo. Até mais, pessoal.